Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas que estiverem participando desse momento formativo tão importante. Conforme já contextualizado, esse é o nosso primeiro encontro, é a nossa primeira videoaula do seminário Educação e Formação Docente, um evento vinculado ao componente de Psicologia da Educação do curso de Licenciatura em Matemática EAD. E hoje nós temos uma convidada muito especial, na verdade nem é convidada, porque ela faz parte do nosso componente, e já está acompanhando todo o processo, e hoje ela vem trazer as suas contribuições, pensando aí nos jogos e as contribuições de Piaget nesse processo aí, por ser ter uma formação em matemática, por ter todo esse legado que vai estar aí contribuindo de forma grandiosa para a formação desses estudantes do curso de matemática. É com muita alegria que eu convido aqui a professora Lucélia Ferreira dos Santos. Professora Lucélia é licenciada em matemática pelo Instituto Federal da Bahia. Ela é especialista em educação e no ensino da matemática pela Unicesumar, acho que é isso, né, Lucélia? Ela tem especialização em educação matemática pelo IFSU Minas e aperfeiçoamento em matemática na prática, ou seja, Lucélia tem toda a sua trajetória na matemática e hoje ela vem trazer suas contribuições aqui para o curso de licenciatura em matemática, trazendo aí uma discussão que é muito cara para nós, que é pensar nas possibilidades dos jogos pedagógicos, matemáticos e a contribuição de Piaget para esse processo. Lucélia, minha querida, gratidão desde já, e agora é com você, viu? Tá certo. Boa tarde, gente. Muito obrigada, professora, pelo convite, né? Pela confiança também e pelo espaço, né, que a senhora tem me dado para eu contribuir também na sua disciplina, porque eu sou da área de matemática, né? Mas a psicologia aí é com a senhora mesmo. Muito obrigada pelo convite e espero que todos gostem, né, da live e que possa contribuir para a formação de todos. Aí a senhora pode colocar a apresentação aí para eu iniciar. Tá, ok, vou colocar aqui. Já, já vai projetar. Então, está conseguindo visualizar? Sim, sim, projetou aqui para mim. Ok. Aí tá aí no primeiro slide. Aí a gente, vai ter aí essa semana esse seminário de extensão, né? Que tem como tema Educação e Formação Docente, tecendo teias sobre os processos de ensinar e aprendizagem. Aí tem aí o primeiro passo, que é a temática, a gente tem eu, Lucélia Ferreira, né? E tem já aí meu currículo com minha apresentação, mas a professora Maria já fez isso aí muito bem. E tem a professora Maria, que é doutora, né, em psicologia, como organizadora aí do evento. Então, o tema aí, a contribuição dessa semana é jogos matemáticos e sua contribuição para a aprendizagem em sala de aula. Mas esses jogos matemáticos que eu vou falar dentro da teoria de Jean Piaget, uma abordagem dele, dentro do estudo dele, e qual a relevância que ele traz para os jogos, para a aprendizagem de alunos dentro da sala de aula. Então, todo o nosso foco aqui nessa live vai estar voltado para jogos, mas dentro da teoria e abordagem de Jean Piaget. Mas o que é, né? Vamos lá. A gente sabe que jogar é divertido e quando jovens, né, jogamos, voltamos a ser criança no tempo.
o sorriso corre no rosto, o coração bate acelerado, a mão, né, soa a realidade, a imaginação se mistura, estratégias de raciocínio para driblar o adversário a vencer são planejadas a todo tempo, né? O lúdico nas escolas passou a ser de importância vital para as crianças, de certo modo que não briga como antigamente. Então, assim, é divertido, muito divertido, é bom jogar, é interessante, a gente torna a ser criança. Não sei enquanto vocês nessa questão, porque não chegaram ainda à sala de aula, né? Vocês que vão assistir, mas quando vocês forem, para quem já está, quando vocês verem os alunos jogando, parece que eles estão em outra vivência. Não é aquele processo que a gente tem de alunos enfileirados ou em círculo fazendo debate em sala de aula. Por que essa parte do lúdico se tornou vital nas escolas? Antigamente, se você conversar com os avós de vocês, vocês vão ver que eles, né, ainda iam para a rua, ainda brincavam de amarelinha com os colegas, andavam muito a bicicleta. Hoje, devido à violência, né, a gente já não tem esse espaço. Então, as crianças eles não têm esse espaço. Na maioria das vezes, eles passam o dia todo dentro da escola ou em creche, e quando retornam da escola, eles estão em casa, ou às vezes com os avós ou com os pais. Eles não têm esse espaço mais amplo, até porque não tem também quintais, né, como antigamente, para poder jogar. Então, a escola se tornou um espaço rico, né, no qual se pode explorar essa questão dos jogos em sala de aula. O lúdico tomou conta de novo aí da escola para esse processo de ensino e de aprendizagem. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo da gente, né, jogar em sala de aula? Tornar o ensino de matemática mais interessante e próximo da realidade dos alunos, oferecer oportunidades que facilitem o aprendizado dos alunos. No decorrer da live, vocês vão ver que dentro do jogo, o aluno ele tem essa capacidade de aprender e assimilar coisas que a gente imagina que o jogo não vai proporcionar, mas ele proporciona. Incentivar o protagonismo do aluno e sua socialização, porque quando o aluno ele joga, ele não faz, na maioria das vezes, um jogo sozinho. O jogo sozinho não acontece o jogo. O jogo a gente precisa de outra pessoa, de um grupo, para que esse jogo ocorra. Então, ali existe um processo de socialização e de comunicação entre pessoas para que esse jogo ele possa se ocorrer. Então, o jogo, gente, ele tem esse aspecto, né? Ele leva esse diferencial para a sala de aula. Se o aluno ele não tem o hábito de se socializar, através do jogo, ele vai conseguir fazer isso. Mas vamos pensar, o que é jogo? No dicionário, a palavra jogo é definida como uma atividade natural, né? Que tem a finalidade de diversão, entretenimento, submetido a regras, que estabelece quem vence e quem perde. Já a palavra jogar significa divertir-se, entreter-se. Então, entreter é se reunir, é conversar, é rir, é brincar. Às vezes pode sim ocorrer o desentendimento, porque tem a questão, né, de quem perde, de quem ganha, mas o jogo ele revela sentimentos, ele revela posição que a pessoa precisa ter para ganhar o adversário. Então, o jogo, ao mesmo tempo que ele é um entretenimento, ele também pode ser uma diversão. Mas para Piaget, o que para Piaget seria jogo? Observe que dentro da palavra lá do dicionário, ele traz a mesma ideia. Usava o termo jogo para conceituar a ação de brincar. O jogo era visto como próprio da infância e do universo aí, né, da criança, independente até mesmo do funcionamento da infância. Deixa eu só, pronto, do universo da criança, independente até mesmo do funcionamento da infância. Então, para Piaget, era uma ação de brincar. O jogo, ele é uma ação de brincar. Mas vamos ver até que ponto essa situação do ação de brincar, o jogo vai, né? Até a fase que isso ocorre.
Quanto às fases, a gente tem aí 4 fases: o período sensório motor, o período pré-operatório, o período operatório concreto e o período operatório formal. Aí dentro, gente, daqueles períodos que a gente viu lá, existem as fases que o aluno aí ele vai jogar. No pré-operatório, que a gente tem os jogos de exercício, você pode imaginar como uma criança de 0 a 2 anos, ele joga. Como é que ele vai jogar aí, professora? Quando a criança ele começa a fazer aqueles movimentos com o corpo, né? No qual ele tenta alcançar o objeto, o próprio pezinho. Tem uma fase que a criança ele descobre, né, que ele tem o pé, ele começa a fazer forças com a mão, ele começa a perceber o rosto dele, que ele estica o braço, estica o outro. O pé é o mais interessante, para quem tem criança em casa sabe, né? O esforço que a criança faz quando ele reconhece que ele tem o pé. Então, isso aí já é um tipo de jogo que a criança tem de 0 a 2 anos. Na outra fase, de 2 até 3 anos, né, ou 4, a gente tem os jogos simbólicos, no qual ele começa já a enxergar as formas, né? Os objetos, eles começam já a enxergar, eles não têm, eles sabem a diferença de cor, mas não sabem falar, né? Mas assim, ele já começa a enxergar o objeto, ele já começa a se mover, ele já começa a diferenciar uma coisa da outra. Isso aí são jogos simbólicos. E quando é que ocorre os jogos de regras? Os jogos de regras começam dos 7 aí entre os 5 a 7 anos, que vai até aos 15 e em diante, né? Porque o jogo de futebol já é pessoas adultas e já é um jogo de regra. Vale ressaltar que os jogos que a gente vai aqui dar um foco maior nessa live são os jogos de regra, né? Que é os jogos que começam aí a partir dos 7 anos em diante. Aí uma visão que Piaget tem aí. Através de jogos de regras, segundo Piaget em 1978, as atividades lúdicas atingem um caráter educativo, tanto na formação psicomotora, como também na formação da personalidade da criança. Assim, se formam os valores morais, como honestidade, fidelidade, perseverança, hombridade, respeito ao social e tantos outros. Uma coisa que a gente percebe muito dentro do jogo que se forma é os valores, né, morais. O jogo ele tem essa capacidade de proporcionar isso. Porque quando alguém perde ou quando o baralho aí é viciado, né? Que o colega, né? Vamos dizer, trapaceia o outro. Então, se você trapacear o seu colega, aí a gente já entra na questão de valores, né? Morais. Então, o jogo ele tem vamos dizer, essa capacidade, não só a parte educativa do aluno contar, porque a gente sabe que o jogo do baralho tem todo um cálculo para se jogar ele. A GUD também, a gente faz ali, tem aquela questão da coordenação motora para jogar a GUD, mas assim, tem também a questão dos valores morais. Então, o jogo de regra, gente, ele tem toda uma estrutura. Ele passa pela questão, né, motora, coordenação motora. Se eu for jogar uma GUD, coisa que eu nunca aprendi, mas se eu for jogar GUD, eu passo pelo processo, né, de apertar, jogar ali a gude, tem que ter todo um contexto na mão para poder acertar a gude que está ali embaixo. Isso é uma coordenação motora. Eu tenho que driblar o meu colega, né? Para poder ganhar de forma honestamente. Isso trabalha a questão da minha personalidade e tem que ter perseverança, né? Para ir até o final. Por exemplo, tem pessoas que começam a jogar good e começam a perder, não vou jogar mais, né? Porque eu só estou perdendo. Então, para o jogo por ali. Então, o jogo, além de ter esse caráter educativo, que o aluno precisa contar, precisa ter uma coordenação motora, ele gera aí também valores morais. Aí vamos aí, né? Os jogos de regra e seus estágios.
No primeiro estágio é puramente motor e individual, né? Na primeira fase ali a gente vai ver a criança ela vai jogar, vamos dizer que sozinha. Então, é uma coisa motora, individual, não tem assim não é que não tem a regra, mas ainda vamos dizer que o aluno não esteja essa maturidade para receber aquela regra como deveria receber, né? Ele está no processo de aprendizagem ali. No segundo estágio, ele chamou de egocêntrico, porque o aluno ele começa a perceber que o jogo ele tem uma estrutura e ele começa a ficar ali naquela situação, eu vou ficar aqui quietinho na minha porque eu preciso vencer. Já no terceiro estágio, cada jogador procura vencer seus parceiros. Aí, então, assim, ainda está naquela questão do eu, né? Eu preciso vencer o meu parceiro. Tem que ter aquela necessidade de um controle mútuo, da unificação das regras, né? A uniformidade que não se via até então. Ó, o aluno está naquela fase ainda, ó, preciso vencer o meu parceiro. Por fim, né, não antes dos 11 anos ou 12, que né, parece o estágio, deixa eu só subir aqui, da codificação das regras. Olhe bem, no início a gente pensa que né, a gente vai vencer ali sozinho, eu preciso vencer o meu adversário, mas a gente vamos para um jogo que é clássico, o futebol. O futebol, ele tem inúmeras regras, né? Mas o futebol, os 11 jogadores que estão ali no campo, se for de salão é outro número, né, uma quantidade menor, ele não joga sozinho, né? Ele joga com um grupo de pessoas, né? E que ele não faz nada sozinho no campo. Ele tem ali é como se eu tivesse toda uma estrutura para que a bola chegasse no gol. E cada qual tem sua posição. O jogo ele é muito bem montado, é muito bem organizado dentro do estágio ali no campo de futebol. Cada qual tem sua posição certa para que o gol aconteça. Mas a pessoa que faz o gol, ele não faz o gol sozinho. E observe, quando a gente está em um jogo, uma partida de futebol e que a gente começa a perder, a gente precisa fazer aquele estágio de codificação das regras. Olha, o que é que está ocorrendo que eu estou perdendo e minha equipe está perdendo a partida. Então, é a hora que eu preciso analisar, refazer qual é a regra que eu preciso fazer para que eu possa vencer. Então, tem esse processo de codificação. Eu estou pegando futebol. Ah, professor, e fosse um jogo matemático. O jogo matemático, se eu estou dentro de uma equipe, se eu estou perdendo, eu e minha equipe precisam analisar aonde é que a gente está perdendo, qual é o conhecimento que eu tenho e que eu preciso analisar que meu adversário tem para que eu possa refazer as minhas regras para que eu possa vencer. Dentro da matemática, gente, não é diferente. Se eu sei as 4 operações, mas vamos dizer, conheço as 4 operações, mas eu sou ruim em divisão. Se eu estou em um jogo aritmético, se eu não souber a divisão, o meu colega que sabe a divisão com mais facilidade, ele vai me vencer. Então, eu preciso driblar qual é a dificuldade que meu adversário tem. Se ele não tiver nenhuma, então eu preciso passar por um processo de aprendizagem para que na próxima partida eu possa vencer ele. Dentro de matemática, não é diferente. Existe esse processo de codificação das regras. Ou ele refaz a própria regra dele, ou ele tem que entrar em uma estratégia entre o grupo, né? Ou o professor que passou aquele jogo, ele precisa rever quais são as regras que precisam ser revistas para que os jogadores possam jogar. Porque tem uma coisa, ó, fiz um jogo aritmético e meus alunos eles estão lá jogando. Percebo que uma equipe assimilou com muita facilidade um jogo, tem o joguinho que a gente ensina das 4 operações. Se vocês colocarem aí na internet, vocês vão ver que é um tabuleiro no qual eu vou fazendo, vou jogando e vou subindo as casas para chegar até o número 10. E nesse, para chegar no número 10, eu preciso utilizar as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, por exemplo, se um professor fez esse jogo e ele está percebendo que um determinado aluno não consegue avançar no jogo por dificuldade em alguma das operações, é aí que o professor revê as regras do jogo, ou o aluno precisa passar por um processo de aprendizagem
para que ele possa aprender qual é a operação que ele não sabe para poder enfrentar o jogo. Ou, através do próprio jogo, o aluno ele vai perceber essa dificuldade e ele vai tentar ou conversar com o professor, ou ele tentar ele próprio se avaliar. Porque chega uma fase do conhecimento que o aluno ele se questiona, né? Olha, eu não aprendi determinada coisa ainda, então eu preciso aprender. Então, os jogos, né, de regras, ele tem esse estágio. Quando o professor leva o jogo para a sala de aula, ele precisa perceber isso da mesma forma que o aluno também ele percebe. Quanto aos critérios, né, das regras, aí Piaget encontrou três estágios. O jogo obrigatório. Existe, gente, os jogos que são obrigatórios. O professor fez o jogo na sala de aula e o aluno é obrigado a fazer. Claro que hoje não existe mais essa palavra obrigado a fazer qualquer coisa em sala de aula. O aluno ele tem que ter, o professor deixa o aluno livre, né? Claro que depois conversa com o aluno no canto, o que foi que ocorreu, porque não existe o motivo, né? Tem que ter um motivo por qual o aluno não participa da atividade. E aí o professor tenta rever depois essa situação, por qual motivo o aluno não foi. Tem aquele jogo espontâneo, né? Que a gente faz o jogo em sala de aula, né? Faz aquele jogo espontâneo para ver como é que o aluno ou a turma vai se comportar. Ó, é tudo de uma forma muito espontânea ali. E tem o jogo de prazer, né? Por exemplo, quando chega aquelas semanas de folclore, né, na escola, na maioria das vezes a gente faz amarelinha, né? Ou faz aquilo, tem amarelinha, tem outra coisa que tem um jogo africano que joga as pedrinhas. Não sei se vocês estão acostumados, mas na UFBA eles dão um curso de jogos africanos e tem as pedrinhas assim que a gente joga e tem que arrumar. Agora eu esqueci o nome. Então tem esses três jogos aí, o obrigatório, o espontâneo e o jogo aí de prazer. Às vezes, né, o aluno gosta mais do prazer, às vezes mais espontâneo, às vezes mais o obrigatório. Mas temos que ter aí alguns cuidados com o uso de jogo, né, como recurso em sala de aula. Deixa eu só explicar uma coisa. Logo no início a gente falou da questão do brincar, né? Brincar. Tenha um cuidado quando for levar um jogo para a sala de aula. O jogo, gente, por mais que o aluno ele veja a questão do brincar, a gente tem que, quanto professor, ver uma visão de um jogo educativo. E tem que chegar a uma determinada fase que o aluno tem que perceber que aquele jogo é educativo e não um jogo de brincar. Porque, assim, uma coisa é você preparar um plano de aula, preparar um jogo dentro daquele conteúdo que está alinhado com o que você está trabalhando, ou você chegar hoje de tarde, na sala de aula, tarde ou de manhã, gente, bora brincar de amarelinha. Aí o aluno fica, brincar de amarelinha? Por qual motivo vai brincar de amarelinha? Entendeu? É o que? Como assim? Então fica assim, brincar. O aluno vai brincar, é recreação. Não. É um jogo, gente, educativo que eu vou fazer com vocês hoje. A amarelinha, ela tem as casas e elas são contadas. Na medida que vocês vão pulando, vocês vão contando aí a amarelinha. Vocês vão trabalhar a coordenação motora. Você vai brincar a cada medida que casa você vai pulando, você tem que ir vencendo seu adversário. Então tem toda uma estrutura para que o aluno ele não pense que está indo brincar. O aluno ele não está indo brincar. O jogo ele precisa ser educativo e alinhado dentro de um conteúdo que você está trabalhando na sala de aula. Eu coloquei a palavra brincadeira aí com duas aspas, porque realmente lá no dicionário o jogo está relacionado a brincar. Mas quando a gente vai para a sala de aula, que a gente leva um jogo, ele precisa ter uma visão educativa. É uma brincadeira? É, mas ela é uma brincadeira educativa. O aluno não está brincando por brincar, não. Ele está fazendo, ele está passando por um processo de ensino e aprendizagem e é um jogo educativo. É isso. É isso aí que eu tenho para contribuir aí para vocês. Aí no final tem os tipos de jogos. Ah, que bom, não terminou. Tipos de jogos. Tem os manuais. Gente, por que eu coloquei aí os jogos manuais, né?
Porque, assim, todo mundo está mais acostumado com jogos de corpos. Eu coloquei os jogos africanos, mas eu sei que é algo que muita gente não conhece ainda. Mas vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver. Aí, retornando aqui, gente, só para a gente concluir. Aí a gente tem os tipos de jogos, como eu estava falando. Tem os manuais, os eletrônicos e o jogo de corpo. O jogo de corpo, assim, matemático, na maioria das vezes que vocês vão ver, é os jogos africanos. Tem a dama também, que em algumas escolas elas são prontas, né, no chão da escola e os alunos vão jogando ali de acordo com o corpo mesmo. Mas os que têm bem sido utilizados na escola é os jogos africanos, viu? Aí vocês vão precisar dar uma pesquisada, né, para ver essa questão dos jogos africanos. Tem os jogos manuais. Esses são construídos pelos próprios estudantes e o professor com orientação do professor em sala de aula, na maioria das vezes com material descartável. Vocês devem estar vendo aí, né, um joguinho com umas casinhas, né, amarelinhas, que chama Jogo do Matix, no qual trabalha números inteiros, que são aí números positivos e números negativos. É um jogo muito interessante para quando os alunos vão aprender essa questão do jogo de sinal, como utilizar número positivo e número negativo. E tem os jogos eletrônicos, que são aqueles joguinhos agora que tem aí nos celulares, né? Às vezes o pessoal fala, meu filho passa muito tempo no celular. Mas aí você precisa ver quais são os jogos que você pode colocar no celular, os jogos que são educativos, para que seu aluno possa, seu filho, né, possa jogar. Tem os jogos já de adição, de algoritmo, tudo que você imagina. Tem um até que eu vi da última vez, que é um jogo geométrico, porque o aluno ele vai montando, vi uma filha de um amigo meu jogando, ele vai montando a casa. Ele bota o teto, ele bota as paredes, coloca a janela, se quiser colocar um piso, coloca, tirar o piso, coloca. Eu achei muito interessante e isso também é um jogo educativo, porque ali você trabalha com formas, né? E já estimula o aluno essa questão da construção. E aí, para finalizar, tem a atividade que vai ter aí nossa atividade, gente, vai ser um fórum de discussão, né? Que lá vai ter o fórum de discussão, no qual vocês vão descrever com suas palavras como o jogo pode proporcionar uma melhor compreensão de conteúdos matemáticos no processo de ensino e aprendizagem. Vocês acham que realmente o jogo pode proporcionar isso? Então, dentro dessa discussão, dentro com o conhecimento de vocês, se vocês já são professor, vocês acham que esse realmente os jogos eles podem trazer alguma aprendizagem para o aluno no processo de ensino, ou que o jogo não faz diferença, que não precisa, não, só conteúdo mesmo, ou só aquela aula que o professor dá, que o jogo ele não pode influenciar, né? Que não é uma coisa proveitosa para se levar para a sala de aula. Então, vai ter esse fórum de discussão, que vai ser a atividade desse nosso primeiro bloco aí, né, de jogos no processo de ensino e aprendizagem, nesse curso nosso aí de extensão. E aí acaba aí nossa live, né, Pro? Muito mais uma Sim, vez, muito obrigado aí pelo espaço, viu? e eu que agradeço, professora Lucélia, agradeço muito pela sua rica participação aqui nesse nosso seminário. A gente inicia aí com uma professora que é matemática, que já tem toda essa trajetória na matemática e trouxe muitas contribuições. Muito obrigada, professora. Dizer que a participar, que vocês aproveitem dessa videoaula e das demais, que vocês participem do fórum, e a gente vai conversando. No próximo encontro síncrono, nós teremos a participação da professora Cineide Estrela, da professora Josélia Macedo. Então, fiquem aí, participem e aproveitem desse evento, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a formação de vocês, para a nossa formação. Tá certo. Abraço. Obrigado. Um Muito forte obrigada, abraço. professora. Muito obrigada pela contribuição. Tá certo. Muito obrigada. Agradeço eu. Uma boa tarde. Boa tarde.